Olá, tudo bem? Nessa aula nós vamos criar uma arte utilizando o Canva. Vamos criar uma arte para caneca, então aqui a gente vai selecionar criar um design. E aqui a gente vai colocar tamanho personalizado. A caneca ela tem de largura 20 centímetros. As canecas variam o tamanho entre 20 e 19 centímetros de largura e 8 ou 9,5 centímetros de altura. Você pode pedir para a gráfica ou para a empresa de sublimação que vai fazer a sua caneca o gabarito da arte para você fazer certinho no tamanho correto. Mas geralmente essa medida que serve. Então aqui nós temos de largura 20 e altura 8 centímetros. Aqui nós vamos colocar centímetros. Vou ter que colocar aqui novamente. 20 e 8. Seleciono aqui a opção criar design e aqui ele já abriu a minha arte com o tamanho que eu preciso. Primeiro a gente vai colocar aqui uma cor de fundo. Posso selecionar aqui, escolher uma cor. E agora a gente vai selecionar elementos. E aí você pode usar os elementos que tem aqui no Canva, ou você pode pegar uma arte que você tenha gerado lá no Midjourney. Então aqui eu vou selecionar o upload e vou selecionar aqui fazer o upload de arquivo. A ilustração vai estar aqui abaixo na aba arquivos para você baixar. Então eu vou selecionar aqui o meu desenho, ele já ficou aqui. E aí eu vou posicionar ele aqui, ó. Vou duplicar e posicionar ele aqui. Sempre deixando um espacinho entre a borda para que não fique o desenho cortado quando for estampar a caneca. Lembrando que não é interessante você esticar demais o desenho, deixar muito grande, porque pode acabar cortando, por exemplo, ficar muito próximo aqui da borda, ele pode acabar cortando o desenho na hora de sublimar. Então você tem que deixar um pouco menor o seu desenho. Deixar ele centralizado aqui, vou tirar esse aqui e vou duplicar esse aqui depois. Vou duplicar ele depois quando já tiver alguns elementos montados aqui. Vamos selecionar aqui o texto. E aí a gente pode escolher um modelinho que tem aqui, ou podemos selecionar aqui o texto padrão. Lembrando que aonde tem o ícone de coroa é um conteúdo pago, então você tem que ser um assinante Pro do Canva Pro para você ter acesso a esses conteúdos. Mas tem muita coisa no gratuito que é legal também. Vou selecionar esse aqui. Vou escolher mais um. Então vamos lá, vou selecionar aqui o texto. 2 cliques para mudar o texto. E aí vou colocar aqui a frase. Vou trocar o texto, vou colocar esse aqui, que eu acho que vai ficar mais legal. Vamos ver esse aqui. Vou selecionar aqui em efeitos. E vou escolher uma cor roxa. Ou eu posso escolher a mesma cor aqui do olhinho. Com o conta-gotas, seleciono aqui. Vou puxar um pouquinho para cá para deixar uma cor mais clarinha, assim. Aqui no contorno eu vou selecionar e vou colocar a cor branca. Vou selecionar novamente o texto e diminuir um pouquinho, colocar ele aqui, ó. Aí aqui, clique duplo, vou escrever a segunda palavra. Selecionar aqui a cor. Aqui em efeitos eu vou colocar a cor branca. Ficar assim. Vou escolher mais uma letra aqui.
Vou selecionar aqui a cor. Conta-gotas, copiar essa cor aqui. E aqui em efeitos, vou colocar a cor branca. Vou duplicar essa palavra, clico aqui. Aqui eu vou trocar para vai ser. Acho que vai ficar melhor. Clico aqui, arrasto, assim. Vou colocar aqui, bem embaixo da palavra hoje. E aqui, eu vou colocar para cá e esse aqui centralizado com essa palavra aqui. Agora, eu vou procurar alguns elementos que combinem com a arte. Então, vou colocar aqui coração roxo, aqui na aba elementos. E aí, vou procurar aqui, ó. Vou procurar os corações que são gratuitos, que são esses que não tem a coroa. Então, esse aqui é gratuito. Vou arrastar ele para cá. Clico novamente para girar aqui. Posso trocar a cor. Vou colocar aqui branco. Vou selecionar esse coração aqui também. Vou colocar ele aqui atrás. Esse aqui também tá legal. Vou colocar aqui, girar um pouquinho. E colocar a cor branca. Vou duplicar esse aqui. E esse coração aqui de trás, eu acho que eu vou colocar outra cor. Essa cor aqui. Agora eu vou pesquisar por faixa ondulada. Eu vou colocar aqui escalope. Vamos ver. Vou colocar aqui borda branca. Vamos ver esse aqui. Vou colocar aqui embaixo. Botão direito do mouse. Camada. Enviar para trás. Vou duplicar. Encaixar aqui. Vou selecionar essa opção aqui para inverter horizontalmente. E eu vou encaixar esse aqui com esse aqui. Seleciono aqui novamente, duplica. E aí seleciona aqui inverter. E encaixa esse aqui com esse aqui. Vou selecionar o botão direito do mouse, camada, enviar para trás. Então, aqui nós temos a parte de baixo da canequinha, aqui o nosso desenho. Para não atrapalhar, eu vou bloquear os elementos aqui, ó. Vou segurar o Shift e vou selecionar. E aí, vou selecionar bloquear. Para que eu consiga mover os elementos sem mexer na barrinha. Então, agora eu vou selecionar tudo aqui. Vou agrupar. Vou diminuir um pouquinho. Colocar aqui. E agora eu vou duplicar isso aqui. Seleciono aqui, ó, duplica e arrasto para cá. Só que agora eu vou mudar um pouquinho, então vou tirar o meu texto. Vou pegar os elementos, vou colocar esse aqui para cá. Vou pegar o bichinho e vou colocar ele mais para cá, ó. Sempre lembrando de deixar um espaço aqui, não colocar muito colado.
Centralizei com esse aqui. O coraçãozinho eu vou aumentar ele. Vou colocar aqui. Vou girar um pouquinho assim. Vou enviar para trás, botão direito, camada, enviar para trás. E agora eu vou pegar esse coraçãozinho e vou colocar aqui. Vou duplicar. Desagrupo aqui. Vou duplicar esse aqui. Coloco aqui, ó. E agora eu vou preenchendo, colocando os elementos aqui. Agora eu vou colocar aqui estrela branca. Vamos ver aqui as estrelinhas. Quero uma estrelinha bonitinha. Essa aqui tá legal. Vou colocar aqui a cor branca. Eu vou colocar aqui. Duplico. Vou colocar outro aqui. Duplico. Outro aqui. Volto aqui nos elementos. Vou colocar aqui de novo estrela branca. Vou selecionar essas 3 estrelinhas aqui. Cor branca. Coloco aqui, duplica. Pronto. Vou selecionar aqui embaixo, desbloquear. Vou puxar um pouquinho mais para cima. Desbloquear aqui também. E aqui também. Tá pronta a minha arte da caneca. Agora eu vou exportar o arquivo. Então, vou selecionar aqui compartilhar. Baixar. E aí aqui você pode selecionar JPEG, PNG, PDF. Eu recomendo você salvar em PDF ou PDF para impressão. Mas como você precisaria imprimir numa folha 4 para ele ficar certinho, se você exportar já o PDF sem o fundo branco aqui, ele vai imprimir num tamanho desproporcional. Então aqui eu vou colocar PNG mesmo. Vou salvar também em PDF. Vou colocar aqui PDF. Vou deixar em RGB mesmo. O ideal seria colocar CMYK, que é a configuração de impressão. A configuração de impressão só está habilitada no modo Canva Pro. Então, vou deixar em RGB mesmo. Até porque a minha impressora ela já tem um padrão de configuração em que ela identifica as cores e já faz a conversão para o CMYK. Vou selecionar aqui, não vou colocar marca de corte, nada disso. Vou selecionar baixar. Já abri a arte aqui no CorelDRAW para mostrar como que eu faço a configuração de impressão. Então aqui eu tenho a arte no tamanho 20 centímetros de largura por 8 centímetros de altura. E aí eu coloquei aqui a A4 para que eu possa colocar a arte configurada aqui. Para imprimir 2 por folha ou 3, se for possível. Vou selecionar essa opção aqui, acho que vai caber 3 folhinhas. Então, vão ser 3 artes. Eu vou duplicar essa arte. Então, vou selecionar o Ctrl, vou arrastar para baixo, soltar o botão esquerdo e apertar o botão direito, ou Ctrl C, Ctrl V, e seguro o Ctrl para descer retinho alinhado. Mais uma vez, pronto. Aqui eu tenho 3 arquivos. E aí eu costumo colocar, para imprimir em casa mesmo, o recomendado é usar a configuração de impressão do próprio CorelDRAW ou do programa que você utiliza. Aqui no Corel ele já tem uma configuração que você pode usar para colocar as marcas de corte. Mas como eu sempre preparo os arquivos para impressão, para que eu possa vender os arquivos na internet, as pessoas consigam usar sem precisar ter um programa como o CorelDRAW, por exemplo, eu acabo colocando já as marquinhas para facilitar para as pessoas conseguirem imprimir em casa
as pessoas que não tiver o CorelDRAW. Então, eu coloco essa marquinha já pronta no arquivo. E aí, com o estilete e uma régua, a pessoa consegue fazer o corte certinho. Então, eu coloco aqui. Aqui também. E vou duplicar ele aqui. Pronto. Agrupo tudo, P para centralizar. E aí eu coloco aqui o fundo branco. Clique duplo aqui para criar o fundo. Coloco a cor branca, tiro o contorno com o botão direito aqui. E aí eu exporto esse arquivo, arquivo publicar em PDF. E aí para publicar em PDF, eu seleciono aqui configurações. Aqui em cor eu deixo assim, mas você pode colocar, por exemplo, aqui CMYK, que é o padrão de impressão. Aqui em objeto eu deixo assim e deixo essas opções aqui 1200. Aqui em pré-impressão eu deixo tudo desabilitado, segurança também. E pronto, é só selecionar aqui exportar. E eu utilizo aqui a opção PDF X1A. Com essas alterações que eu coloco ali. Salvar. Fazendo esse procedimento, é possível daí imprimir a arte certinha no tamanho correto, utilizando, por exemplo, uma folha 4 em que eu consiga aproveitar e colocar mais de uma arte para imprimir junta. Você pode usar programas como Silhouette Studio para criar as artes das suas canecas, dos seus quadrinhos, dos seus adesivos, então você pode usar outros programas além do CorelDRAW, tem o Adobe Illustrator também. Com a arte pronta é só mandar fazer a sua canequinha. Lembrando que esse procedimento que eu faço é para quem já vai imprimir em casa. Quem não for imprimir em casa, vai imprimir numa gráfica, você pode enviar o arquivo em PDF, assim, que a gráfica vai conseguir abrir e fazer a configuração certinha de impressão, ou o arquivo em PNG. Eu enviaria os dois para facilitar. Dica rápida para você que já quer preparar o arquivo para impressão utilizando o Canva. Depois que você já criou o seu design, você vai clicar em salvar, baixar o arquivo. E aí você vai abrir aqui uma folha 4. Então a gente vai selecionar aqui início, criar um design e você vai selecionar a opção aqui panfleto, que é o A4, tá? 21 centímetros por 29,7 centímetros. Com o fundo já criado aqui no tamanho de uma folha 4, você vai clicar aqui, ó, em Upload e vai selecionar fazer upload de arquivo. E aí você vai selecionar a arte da caneca já salva no tamanho certinho. Depois de salva, você vai arrastá-la para cá. E aí você vai precisar ajustar a imagem para ela ficar do tamanho certo, que é o tamanho 20 centímetros de comprimento por 8 centímetros de altura. Conforme você vai movendo aqui, vai aparecer a setinha, vai aparecer essa caixinha preta aqui mostrando a medida da sua arte. Então, vou diminuir aqui para mim conseguir chegar nesse número. Aqui tá bom. Aí eu vou duplicar mais 3 vezes e alinhar ela bem certinho aqui. Pronto, já consegui fazer as 3 artes no tamanho de uma folha 4. Aí eu posso colocar os tracinhos aqui na pontinha para conseguir facilitar, para mim conseguir cortar com o estilete ou com a tesoura e a régua. Vou selecionar aqui elemento, vou colocar aqui linha. Vou selecionar essa linha aqui padrão. E vou colocá-la aqui, ó. Vou arrastar até aqui. Vou selecionar aqui enviar para trás. Não vai ficar bem certinho, mas tá bom. Vou duplicar. Enviar para trás.
duplicar mais uma vez. Seleciono bem certinho aqui. Enviar para trás. E a mesma coisa, duplico novamente. E enviar para trás. Só vou ajustar ela bem certinho aqui, pronto. E agora já tem as marquinhas para fazer o corte. Se você quiser, você pode colocar aqui em cima também na pontinha. Feito isso, é só você salvar o arquivo, compartilhar. E aí você pode salvar aqui em PNG ou colocar aqui o PDF para impressão. Eu recomendo colocar PDF para impressão e selecionar aqui a opção baixar. Prontinho, você já vai ter o arquivo para você imprimir na sua casa. E aí você não precisa ter um programa como o CorelDRAW, como o Illustrator, para você preparar o arquivo para impressão. Você consegue imprimir utilizando esta forma. Então é isso, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima.